Então, boa noite. Queremos inicialmente nos desculpar por um problema técnico, mas nós vamos dar início, então, à nossa live de hoje com o tema de sustentabilidade do envelhecimento no Brasil, onde nós teremos a palestrante Leides Barroso Moura, da Universidade de Brasília, que vai falar sobre idadismo pessoal e estrutural como determinante social da saúde. Essa live será moderada por mim, Darlene Tavares, que é atual coordenadora do Departamento Científico de Enfermagem e Gerontológica do Estado de Minas Gerais, e pela Maria Terezinha Fernandes, que é a vice-coordenadora do DSEG-MG. É com imensa alegria e satisfação que realizamos essa live em comemoração ao mês da pessoa idosa. Antes de iniciarmos a live, né, nós gostaríamos de dar algumas orientações para vocês, então vocês podem, né, ir colocando os comentários no chat, as perguntas que vocês quiserem fazer, e ao final da palestra nós iremos direcioná-las à palestrante. Para fazer a abertura dessa live, convidamos a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem de Minas Gerais, Késia Nairane Ferreira de Souza, que é mestre em enfermagem e também membro do Departamento Científico de Enfermagem Gerontológica do Estado de Minas Gerais. Boa noite a todos. É com imensa alegria, né, que eu cumprimento e saúdo a todos. Peço mais uma vez desculpas à Leides, nossa convidada, e também a todos os participantes pelos imprevistos que nós tivemos, mas a vida é assim, né? Às vezes tem alguns percursos que nós precisamos traçar, mas a oportunidade, né, de ouvir a Leides e de abordar essa temática tão importante para quem tem o desejo de estudar ou para os estudantes do envelhecimento, permanece, né? Nós vamos deixar depois disponível esse vídeo no YouTube para que a gente possa acessá-lo e ter acesso a essa palestra posteriormente. Então, nós damos início, né, às transmissões no YouTube da sessão Minas Gerais, a BEM, e temos a oportunidade de ter a Leides aqui conosco para falar dessa temática. Juntamente nesse mês, né, em que a gente aborda sobre o envelhecimento, associando, né, fazendo um link com a data do dia 1º, em que se comemora o dia, né, do idoso. Então, é com muita alegria que eu considero aberta esta live, né? Obrigada a todos. Darlene, seu áudio está fechado. Desculpa, pessoal. Bom, eu agradeço as palavras da Késia, né? E vamos então dar início, convidando a palestrante Leides Barroso Moura para abordar sobre idadismo pessoal e estrutural como determinante social de saúde. Leides é enfermeira licenciada pelo New York Board of Education dos Estados Unidos, fez estudos pós-doutoral na University College London e pelo Office of Global Health Education at Weill Cornell Medical College, doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília e mestrado em Ciências da Enfermagem dos Estados Unidos. Por 6 anos atuou como enfermeira de saúde pública do Departamento de Saúde Pública de Nova York. Atualmente é professora associada da Universidade de Brasília e coordena o grupo de trabalho em envelhecimento saudável e participativo da Universidade de Brasília e também o grupo de pesquisa Envelhecer Cidadão,
cadastrado no diretório do CNPq. E também a articulação do Centro-Oeste da Rede Brasileira de Universidades Promotoras de Saúde. Leide, seja muito bem-vinda. Nos desculpe por todos os imprevistos. Agradecemos a sua gentileza em estar hoje aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Marlene, Maria Terezinha, Kézia, Titiane, aí, o Alisson. E prazer e um privilégio estar com vocês, mesmo no adiantado da hora. Nossa gratidão por todos que estão nos ouvindo ou irão nos ouvir. Faz parte, né? Essa flexibilidade é o que demanda hoje de cada um de nós, de lidar com as intempéries, as questões que acontecem, que fogem um pouco do nosso controle. E agradecer aí a gente poder estar junto nesse tempo que a gente pretende compartilhar um pouquinho, né, do que a gente tem aprendido com os estudantes desse grupo de pesquisa que eu trabalho, aprendo com eles um monte, tenho um prazer enorme de trabalhar, é um grupo interdisciplinar, aprendo com os colegas e vamos aprender junto com vocês aqui também. Então, eu peço licença para compartilhar com vocês a minha tela. Esse tema do autismo, eu acho que tem alguém com o microfone aberto ainda aí, fazendo uns ruídos, pelo menos para mim. O autismo é um tema recente nas instituições. Parte do meu pós-doutorado, em 2018, foi na cidade que recebeu o primeiro selo de Universidade Promotora de Cidade Amiga da Pessoa Idosa, que foi Nova York. Hoje já tem mais de 900 cidades no mundo registradas, sendo acompanhadas aí nessa iniciativa, mas foi uma parte interessante identificar que em 2018, início de 2019, quando eu tive o privilégio, assim, a oportunidade de entrevistar mais de 58 instituições que trabalhavam com o tema, era tudo muito novo também lá. E pouquíssimas instituições tinham, das 450 instituições que eu fiz uma análise nos sites, uma parte da pesquisa foi observar e descrever o que estava ali nos sites, tanto na parte de missão como objetivo, e que contemplasse, de alguma forma, a questão do idadismo. Era raríssimo isso estar. Estava sendo mudado em 2018, na missão do DIFTA, que é o Departamento de Envelhecimento da cidade de Nova York, para colocar na missão tema recente, ainda que seja problema milenar. Na agenda de pesquisa tem chegado um pouco mais recentemente, tem, claro, estudos desde a década de 50 sobre o tema, mas fortalecendo cada vez mais e ainda deixando muito a desejar na questão de implementar e operacionalizar pesquisas que, de fato, operacionalize esse conceito. Então, estamos aí navegando num tema novinho e que mostra uma questão social muito antiga. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês e dizer que essa conversa é uma conversa que nós precisaremos cada vez mais desenvolver, pensando essa questão do idadismo pessoal, estrutural, essa forma de olhar, ver, classificar e julgar as pessoas a partir de um critério único que seja mediado pela idade, como se ele fosse definidor de capacidades e potencialidades das pessoas, ou identificador de incapacidades e de redução de possibilidades. Então, é de fato uma violência, mas é uma questão mais ampla. Então,
quando a gente pensa a violência ou essa questão social do idadismo, tanto no nível pessoal como estrutural, a gente precisa começar a identificar também essa perspectiva de determinante social de saúde. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, eu começo a partir de uma afirmação como uma observadora, pesquisadora e leitora no tema, né, do idadismo, se essa longevidade que nós estamos experimentando representa o sucesso da modernidade, o idadismo pode representar, sim, uma profunda ameaça ética e política, porque despersonaliza e desumaniza a pessoa idosa e tantas outras pessoas de outras idades também, mas nosso tema hoje é sobre a pessoa idosa. Então, eu começo com uma metáfora que me chama muita atenção quando o mundo celebra, no metade, lá na década de 60, aquele grande exemplo imagético do que estava acontecendo no campo da tecnologia, dos avanços tecnológicos, com essa pegada, né, do homem à Lua, e o Armstrong coloca que foi um primeiro passo, né, da pessoa na Lua, do ser humano na Lua, e afirmou que era um pequeno passo para um ser humano, mas um salto gigante para a humanidade. Essa ideia de pisar na Lua traz ao mesmo tempo, pela mesma época que estava acontecendo já toda uma transição demográfica muito importante em países e chegando posterior no Brasil também, dessa pisada na longevidade. Então, se pisar na Lua foi aquela coisa incrível, sensacional, que mostra não só o pisar na Lua, mas todo o poder e amplitude do que estaria acontecendo com uma intensidade muito acelerada no campo da tecnologia e da inovação. A ideia da velhice e da longevidade também é uma conquista civilizatória incrível e precisa ser anunciada como tal. Então, esse desafio de não deixar ninguém para trás tem se mostrado um salto civilizatório imenso que nós precisamos cada vez mais garantir, pisar nos direitos humanos, no exercício da cidadania. Então, chegar nessa inadiável tarefa que vai requerer, né, para construir uma sociedade para todas as idades, é sim, antes de tudo, não só uma perspectiva individual, pessoal de mudanças de valores, de comportamento, mas é uma ação política ampla, macro, estruturante para os países. Então, pensar aí nessa pisada na justiça social, nos determinantes políticos, ambientais, econômicos e não só sociais que envolvem envelhecer. A Organização Mundial de Saúde, como organismo internacional, puxando aí nas suas pactuações com os países membros, trabalhando essa questão de priorizar e pensar uma década, né, como um incentivo icônico para que pudéssemos, de fato, embarcar num foco de agenda a questão do envelhecimento saudável e participativo, estabelece as áreas, e a primeira área que foi considerada prioritária e, portanto, também articuladora das demais 3 áreas, além dela, é de que nós precisamos, como prioridade número 1, mudar a forma como a gente pensa, sente e age em relação à idade e ao envelhecimento. Garantir minimamente que essa mudança possa acontecer numa escala pessoal, estrutural, política, institucional, pode participar e promover a garantia de que as comunidades promovam as capacidades das pessoas idosas, de que entreguem serviços de cuidados integrados, de atenção primária à saúde centrados na pessoa idosa, adequados à pessoa idosa,
plano de cuidado pensando a pessoa idosa, cidades que integrem serviços inclusivos, pensando a pessoa idosa, propiciar, então, esse acesso também ao cuidado de longo prazo das pessoas idosas. Ou seja, a partir dessa primeira área focal, prioridade número 1, estariam também vinculadas todas essas outras. E aí, quando a gente pensa, todos os modelos, claro que tem vários questionamentos, a teoria crítica vai colocar e apontar algumas áreas de fragilidade do modelo, de determinantes sociais da saúde, questionando que, de fato, a gente corre um risco de não focar na mudança de macroestrutura desse capitalismo que visa o lucro e transforma a vida humana em mercadoria, e a gente está aqui, às vezes, de um outro lado, em modelos que preocupam com o comportamento da pessoa, em mudanças de comportamento antigos, hábitos de vida, porque estava se pactuando sempre, olhando fatores de risco, mas não se defendendo nos modelos propostos de que pobreza também é um fator de risco modificável. Então, trabalhando mais o indivíduo, mas precisando também, de fato, articular toda essa questão de macro. Então, é um modelo que tem nos guiado desde 2008 com maior intensidade, por toda uma lógica dos países, mas claro que a gente reconhece que tem os seus limites e ainda precisamos, de fato, desenhá-lo de uma maneira que articule todo esse olhar de como as nossas intervenções estão respondendo e pensando esse todo dos macros e dos intermediários e dos proximais em termos de determinantes sociais. Na pegada de pensar o idadismo e determinantes sociais, nessa lógica de determinantes macroestruturais, a gente não tem como não fazer uma análise juntos, né, dessa policrise que vivemos globalmente, claro que localmente, com intensidade também, e incertezas em relação a todo esse grande ataque aos sistemas universais de cuidado e as políticas de cuidado. Nós temos transição caótica, que tem deixado muitas pessoas para trás, ainda que no nosso discurso é ninguém deixado para trás, uma grande percepção cada vez maior de desmonte das políticas públicas, instrumentalizado por essa racionalidade neoliberal, com grandes efeitos desse desinvestimento no estado do bem-estar social, ou seja, esse estado mínimo, ele requer um desinvestimento e um não financiamento de políticas estruturantes para se garantir, né, um enfrentamento às desigualdades. Essas desigualdades geram a heterogeneidade do envelhecer, e claro que se a gente analisa essas pessoas envelhecentes, esses corpos, eles também são vazados por toda uma interseccionalidade que não dá para separar, mas precisa ser analisado esse envelhecimento nessa dimensão também, aonde as questões relacionadas à condição socioeconômica, gênero, raça, todos os sistemas de opressão, incluindo o idadismo, estão habitando um corpo, e esse corpo traz uma história de luta, resistência, sofrimento, adoecimento, produção social da doença. Então, esse contexto social e cultural do Brasil, que também, ao mesmo tempo, apresenta como resposta, né, a essa mudança demográfica com envelhecimento populacional, a família segue ainda como aquela que é o sistema de apoio. Então, as perspectivas familiaristas do Brasil colocam também essa pessoa idosa em risco, porque ela só tem como a família, como garante o Estado, que está ali, entrar com as relações solidárias, porque garante, de acordo com a Constituição, de acordo com os marcos legais, Estatuto da Pessoa Idosa, Política Nacional da Pessoa Idosa, não entra, né, para estabelecer, de fato, um orçamento nas políticas que estruturem a maneira
que garanta esse envelhecer com dignidade das pessoas idosas, tanto nas áreas rurais quanto na cidade. E essa perspectiva familiarista produz também sofrimentos, causa certamente estruturas e condições para violências. Então, olhar essa cena do envelhecimento na perspectiva de idadismo estrutural, porque não é só no indivíduo, a gente vai ver daqui a pouco como é que acontece esses sistemas, como é que eles interagem, né? Não dá para não... É uma grande notícia a longevidade, é uma celebração, é uma conquista da modernidade. É incrível, está esse sol aí, lindo, maravilhoso, para uma potência, ganhamos 20 a 30 anos a mais do que se esperava, então nós temos que desenvolver projetos de vida pessoal e também para essas pessoas interagindo na cidade, trazendo respostas, soluções, participando socialmente. Então, é incrível a potência ainda desconhecida, a potência de países que terão cada vez mais populações com pessoas idosas, né? Mas, ao mesmo tempo, as tempestades, né, se aproximam, elas se articulam, né, porque colocam essa conquista sob ameaça. Quando você tem pobreza intergeracional ampliando, você tem desproporção no investimento e nas necessidades que se colocam, você tem os efeitos ainda da sindemia, das doenças crônicas não transmissíveis, todas juntas, articulando com violências e práticas que colocam a pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. A gente sempre diz que não são pessoas vulneráveis, são pessoas vulnerabilizadas também por uma macroestrutura de ausências, aumento de necessidade de cuidado e redução de cuidadores, com todos os arranjos familiares e as mudanças na constituição da família, e junto, né, com subfinanciamento, ou até desfinanciamento mesmo, como nós temos visto, não dá para não analisar esses fatores estruturantes e, no modelo do determinantes sociais da saúde, eles também estão ali sendo macro politicamente, deveriam estar sendo minimizados de alguma forma pelas políticas estruturantes. Na questão de pensar esse modelo mais na perspectiva agora dos determinantes intermediários desse envelhecer, não dá para deixar de lado a questão da naturalização do preconceito sobre envelhecer, ou seja, pensar a velhice, historicamente e pelos estudos já comprovados, dos 2 a 3 anos de idade, já traz para a gente uma percepção pelo medo, pela perda. Então, esse caldo social que socializa do ponto de vista das socializações primárias e depois das secundárias, ele já é eivado por toda esse sistema de opressão, onde a idade e os ganhos, né, de anos de vida, cada vez mais ao envelhecer, é percebido como perda, como ameaça. Então, por isso, naturalizado está já esse conceito no social, e a gente precisa desnaturalizar para indignar, para deixar de participar da ancoragem do social das relações, das famílias, onde as crianças são socializadas, essa percepção de que envelhecer é uma perda, coitadinho da vovó, tadinha do vovô, ajuda porque não entende, ele não sabe, olha lá, ninguém está percebendo que essas falas estão construindo mundos e imaginários, e cada vez mais essa criança vai crescer, esse adulto vai então se negar a querer desfrutar o direito de envelhecer, o corpo vai respondendo de formas mais diversas a esse idadismo que lhe habita e produzindo então uma série de mecanismos para que se recuse
essa velhice. Então, esse enfoque que nós temos de desnaturalizar esse preconceito sobre envelhecer é urgente, isso vem pela educação. É lógico que também, como determinante intermediário, entra tudo que nós temos ouvido sobre o endividamento das famílias que já se encontravam em condição de pobreza e algumas passaram para a condição de extrema pobreza em anos recentes, mesmo pré-pandemia e pós-pandemia. A ocorrência, né, das multimorbidades, o estudo aí, Elze, mostrando que nós temos entre os idosos de 50 a 59 anos, pelo menos 2 doenças, em 58% dessa população investigada, quase 60%, e 3 ou mais em 37% das pessoas que participam do estudo longitudinal. Isso precisa ser avaliado, né? Nós precisamos ter respostas em políticas que trabalhem para decifrar, né, todo esse efeito da multimorbidade, entendendo essa produção social da doença pela determinação social de saúde. Então, muitas das características que determinam a nossa capacidade intrínseca, que é o foco, né, nessa ideia do envelhecer saudável, que a Organização Mundial de Saúde, esse conceito que ela puxa, e puxa, assim, na optimização das capacidades intrínsecas das pessoas, elas são capacidades modificáveis, mas a gente precisa ter cuidado, muito bom, interessante, tem potência aí, o modelo de atenção como o ICOP e outras questões que estão sendo percebidas e possibilitadas de pensar a atenção primária, saúde, modelo de atenção, mas a gente precisa sempre lembrar que as condições econômicas objetivas da sobrevivência e da existência não dependem só de fatores proximais, como, por exemplo, a mudança de comportamento das pessoas, um autocuidado em saúde, porque nós estamos falando também de questões estruturantes da vida que precisam ser modificadas por políticas macro. Então, essa fala hoje aqui também inspirada um diálogo, reunião tive um mês passado com o Christopher, e ele tem aí direcionado algumas pesquisas para analisar a questão de como que, de fato, o idadismo está totalmente penetra a questão dos determinantes sociais e é penetrado por ele, e como que quando se vai analisar, por exemplo, violência contra a pessoa idosa, a não priorização na agenda, mais de 25 anos de estudos mostrando tanto que se intensifica essa questão no mundo, não é só aqui no Brasil, e, no entanto, não é pautado como prioridade política para financiar intervenções sistêmicas que possam interagir. E aí, os fatores que estão ali, né, no porquê não se torna uma prioridade na agenda, mesmo se mostrando um grave problema de saúde, é o idadismo, o primeiro elemento que aparece aí em alguns dos estudos que o Christopher, na Organização Mundial de Saúde, tem desenvolvido com sua equipe. Nós temos aí um documentário que foi desenvolvido, uma pesquisa de doutorado de uma aluna, Patrícia Bezerra, tem alguns artigos publicados também, mas o que chamou a atenção foi porque a gente estava querendo entender e decifrar um pouco do isolamento social de pessoas idosas, e aí a gente escuta as histórias de vidas na heterogeneidade, né, das condições dadas, objetivas para se viver, e encontramos também relatos de autoidadismo, idadismo institucional, ausência de políticas para se envelhecer com dignidade. O relatório Luz, que saiu recente agora, algumas semanas, que pega assim, uma análise das 169 metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, então, pensando no tema, né,
que é a sustentabilidade do envelhecer. Praticamente, o relatório vai dizer assim que está difícil envelhecer, né? Está difícil viver. O relatório mostra para a gente que houve um grave retrocesso e 102 metas retrocederam. Um retrocesso em 102 metas. Isso é grave, muito sério. 14 delas ameaçadas, 23 o avanço foi insuficiente, 12 estão estagnadas, e esse negocinho rosinha aí, que você quase não vê nessa imagem, é as 3 metas que foram satisfatórias, as 169. Então, é insustentável a questão que nós estamos trabalhando e mostrando que as condições do viver com dignidade estão piorando no mundo e certamente aqui no Brasil. Um dos relatos foi trazido recente aí pelo relatório produzido pela sociedade civil, com participação do governo também. E só para dar um exemplo para vocês, na primeira meta, que é a questão do enfrentamento da pobreza, e claro, as pessoas idosas, quase 80%, estão aí recebendo BPC, e que já é uma proxy para essa pobreza que estão enfrentando, né, ao longo do curso da vida. Mostra para a gente aí um grande retrocesso na questão do enfrentamento da pobreza e da pobreza extrema. E o próprio ODS 3, que é um pouco mais específico, sendo que todos eles estão, a questão da saúde está em todos eles, mas assegurar uma vida saudável, promover bem-estar para todas as pessoas em todas as idades. Das 13 metas analisadas, 5 estão em retrocesso, 4 ameaçadas, 2 insuficientes, 2 estagnadas, e não viu o processo de progressão satisfatória em nenhuma delas para a questão de assegurar uma vida saudável para pessoas de todas as idades. E interessante, nesse lançamento recente da Redesca, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, parte lá da Organização dos Estados Americanos, lançou muito recentemente um relatório, talvez pela primeira vez, abordando a questão das doenças crônicas não transmissíveis como um obstáculo para os direitos humanos, para a saúde e o desenvolvimento sustentável, chamando a atenção que precisa ter, sim, esse foco em direito humano, o direito de ter a produção social do adoecimento sendo trabalhada a partir de uma perspectiva macro, não só de fator de risco, que seleciona como modificável coisas que o indivíduo pode fazer por si mesmo, mas não foca que justiça social e o enfrentamento à pobreza, ou a injustiça social e o enfrentamento à pobreza extrema e à pobreza, elas podem ser modificadas também por estruturas macroeconômicas favoráveis à vida. Então, não tem como não dizer que as nossas políticas são caixinhas bonitas, casinhas bonitas, bem desenhadas muitas vezes, mas muitos dos desenhos eles precisam ter implementação com orçamento. E aí é o nó de muitas das nossas políticas que vão trabalhar o direito de envelhecer com dignidade, onde a implementação não está, de fato, dotada de orçamento pactuado lá pelos 3 entes do Pacto Federativo e que permita, de fato, que esse envelhecer seja digno e cidadão. E aí eu queria focar aqui, para caminhando mais para o final, pensar o que nós estamos falando do idadismo e trazer aqui uma metáfora, uma imagem que ajude a gente a entender
quanto que nós temos muito a fazer quanto sociedade no enfrentamento dessa questão do social, do mundo social, que é o idadismo, tanto pessoal quanto o idadismo institucional, estrutural, e produz consequências ao longo da vida. E eu peço aí a licença para usar a imagem de uma fruta com um problema aí de adoecimento nela, mas a ideia é que como nós agimos, os nossos comportamentos individuais e coletivos é o que aparece, né? Se eu estiver trabalhando aí a metáfora dessa árvore, esses comportamentos, essa fruta, né? É o que aparece e aparece em forma de comportamentos violentos, de linguagens violentas, ação, ato, também omissões, que são certamente modeladas pela presença ou ausência de leis, políticas e formas de controlar a anomia na sociedade. Então, nós temos aí essa fruta adoecida do idadismo, e a gente identifica, né, já estamos cada vez mais percebendo como estão articulados com esses comportamentos que a gente chama de violência de todos os tipos. Mas, para a gente poder entender como agimos, a gente precisa entender também que nós fomos formados nesse caldo social que nos ensinou a termos atitudes idadistas e que são explícitas, muitas vezes modificadas, e estão ali naquele nosso comportamento cognitivo, processo cognitivo, que nega a velhice desde a infância, passando por todas as fases, sem reconhecer que a velhice é mais uma fase da vida, como a idade, como a infância, como a adolescência, a adultez, e a velhice é uma fase da vida. Quase foi considerada pela Organização Mundial de Saúde, pela Assembleia Mundial de Saúde, quando aprovavam o CID-11 como um diagnóstico de doença, foi uma mobilização dos países todos, da sociedade civil, de organizações, para que velhice não fosse entrasse como um diagnóstico no CID de doença, porque também infância não era, porque também juventude nunca foi. Então, por que colocar velhice? Se não por todo o interesse da indústria anti-envelhecimento que lucra, né? E que lucraria certamente para prescrever toda aí. Os determinantes comerciais da saúde atuam, né? E aí a indústria do lobby dos medicamentos e todos os outros que propiciam condições para fazer cada vez mais as pessoas rejeitarem esse envelhecer como parte da fase da vida. Então, essas atitudes explícitas, elas estão presentes na forma como nós agimos, tanto na escala individual como também motivadas por processo cognitivo, podem estar pouco conscientes na nossa vida. Essa é uma outra característica que também está presente, tanto de maneira explícita quanto implícita, com menor consciência da nossa parte de como estamos sendo idadistas, muitas vezes sem nem percebermos. É nos diversos comentários, é até numa forma como nós celebramos talvez um elogio que chega, você nem parece a idade que você tem. Como assim? Como é que deve parecer a idade que eu tenho, se não for uma lente preconceituosa que está definindo como se parece uma idade? Então, temos diversas evidências, diversos estudos, muitos pesquisadores trabalhando sobre essa questão,
década de 50, uma ênfase maior, né? Trabalhando no Allport, trabalhou lá como entender e decifrar preconceitos. Muitos outros pesquisadores, na lógica da psicologia social, vieram trabalhar também, começando a partir do sistema de opressão do racismo, para entender preconceito, e foram evoluindo para entender os outros sistemas, idadismo deles. Palmer, Butler, vários pesquisadores, um no Canadá, outro nos Estados Unidos, e foram ampliando. Levi Beck, muitas pesquisas mais recentes, a ponto de ser lançado aí em 2021, o Relatório Global do Idadismo, que apresenta estudos no mundo, em vários países, sobre essa questão, mas ainda é frágil na questão de operacionalizar melhor o conceito, de que forma ele foi utilizado e mensurado nas pesquisas. Isso o relatório não mostra essa robustez de evidência na questão de que precisamos ainda avançar na mensuração disso, de que forma ele está, de fato, articulado com a produção da saúde ou a produção social da doença. Nós tivemos no grupo de pesquisa nosso, que são vários temas dos mais diferentes, a gente pesquisa sobre a questão do isolamento social, sobre a questão do idadismo presente nas falas, e vamos olhar um fenômeno, encontramos idadismo, vamos olhar a violência contra a pessoa idosa, encontramos idadismo, vamos olhar a solidão, isolamento, encontramos idadismo. E é impressionante como estar em instituições que oferecem proteção do ponto de vista de espaços de convivência, relação com outras pessoas, espaços intergeracionais, reduz a percepção de solidão e as condições objetivas, concretas do isolamento social, mas nem sempre reduz a questão de uma percepção de práticas idadistas que essas pessoas narram e contam que sofrem tanto na família, quanto no sistema de transporte, em suas cidades, quanto nas próprias instituições e organizações que participam. Então, está muito mais presente do que a gente imagina, e cada vez mais nós vamos estudar e perceber, e nas pesquisas vão aparecer, é só uma questão da gente colocar o óculos, uma lente de percepção de como ele estrutura, de fato, o social. Então, ele está presente, porque como nós agimos é mediado, sim, pelo como sentimos e como pensamos, essa ideia do sentir como emoção, pensar como cognição. Então, esse caule aí dessa árvore, ele é montado, formado e vazado pelas normas sociais, pelos costumes, hábitos velados, implícitos e também explícitos, que revelam toda essa questão que vai marcar para mim e para você como eu sinto e como eu penso sobre a questão do envelhecer. Então, essas normas precisam ser revisitadas, os costumes precisam ser alguns abandonados, ressignificados, reconstruídos. E lógico que se nós ainda, seguindo aí a metáfora da árvore, o comportamento é essa fruta que a gente visualiza do idadismo, mas o caule estava aí nessas normas, essa raiz também precisa ser revisitada, porque é uma raiz que produz fruta ruim, um sistema patriarcal, capacitista, que financia um Estado liberal e proíbe um Estado social, de uma proteção social para muitos, instituições e pessoas que estão atuando nessas instituições e reforçam esses discursos e práticas idadistas. Então, essa estrutura depende toda de uma nova ação política pactuada para a gente decifrar como isso tem produzido
inclusive os estudos vão mostrar, Levi Beck tem alguns e tem outros, da Susan Fiske, a redução nessa tábua de vida, nos anos potenciais de vida perdida de 7 anos e meio, por causa das práticas idadistas no dia a dia, inclusive do cuidado por parte de profissionais de saúde que deixam de cuidar de maneira adequada, porque por estar presente diante de pessoas idosas, não precisa tentar isso, não vamos já. Então, as expectativas diminuem e mostra-se nos estudos, alguns inclusive randomizados, mostrando que se perde anos de vida que poderiam ser vividos com dignidade, porque são o sistema, as pessoas, as instituições são idadistas. Então, olhar essa perspectiva, tanto os direitos fundamentais estão articulados, não dá como garantir um sem garantir o outro, eu não garanto educação sem eu garantir saúde, segurança, moradia, depende, porque a educação e a saúde estão articulados, então eles estão colados, e os determinantes sociais também estão colados. As causas das iniquidades também estão coladas, então tem que ser olhar, esse olhar integral sobre a questão, e por isso semear novamente, nova semeadura, para cultivar novas raízes, mudanças estruturais, tem que passar, lógico, sempre, né, do que já fala a nossa Constituição, esse controle social do Estado, que deveria priorizar políticas públicas financiadas, né, para atender à garantia dos direitos fundamentais, não entender investimento em vida como gasto e despesa. Então, tem toda uma disputa aí sobre a questão de como é que se reorganiza esse orçamento. Políticas públicas desenhadas para serem implementadas, mas pactuadas com orçamento, porque tem textos lindos. O Brasil não tem problema de desenhar políticas públicas. Nós temos políticas incríveis para situações das mais diversas e dos grupos heterogêneos e dos grupos vulnerabilizados, com políticas específicas já até desenhadas, mas com um desenho de implementação difícil da gente acompanhar para monitorar e depois avaliar, e com financiamento precário. Então, política só é política quando, de fato, ela é financiada e ela está pactuada, e no nosso caso, no Pacto Federativo, tem que estar bem descrita entre os entes federados como é que vai estar esse financiamento, tem que estar pactuado. Então, esse desafio que era para ter sido anos atrás, para preparar para tudo isso que a gente estava vendo acontecer na mudança da pirâmide, ele chega e encontra, né, um país não preparado ainda em suas políticas com financiamento, e que fortaleça, de fato, o direito de existir com dignidade, né, que garanta esse direito. Nós precisamos, de fato, ampliar ambientes seguros, livres de práticas de idadismo, racismo, gênero, e também outros sistemas de opressão, como condições socioeconômicas desfavoráveis, que comprometem a dignidade de antes do nascer, para depois, durante a vida, envelhecer também com dignidade. Vamos ter que repensar a recriação de espaços de convivência, criação de políticas que garantam essa convivência intergeracional, porque pela convivência pode-se ampliar o contato, que gera diálogo, que promove respeito, que produz trocas e conhecimentos das potências dessas gerações todas que estão aí no mundo do trabalho, no mundo da educação, nas famílias. Necessidade de rever nossas políticas, legislação. Eu creio muito que a educação é um caminho inicial, porque nossos cursos vão ter que estar sendo todos reconfigurados. O artigo 22 do Estatuto da Pessoa Idosa, eu vou parando por aqui, porque tem muito mais coisa para falar, mas o tempo também vai cansando vocês, mas o Estatuto vai dizer, no 22, que nós temos um trabalho aí, né? É o direito da pessoa idosa de ter assegurado pelo Estatuto, que completa 20 anos esse ano,
no seu artigo 22, todos os currículos serem visitados para que o envelhecer seja inserido, né, o ensinar a envelhecer, o ensinar sobre a potência do envelhecer, sobre o direito de envelhecer com dignidade. Tem que começar lá do ensino fundamental e ir acompanhando todos os currículos, inclusive as universidades, cada vez mais convocadas para repensar a forma como organizam seus espaços, né? Então é importante, o Brasil teve uma conquista incrível aí desde a década de 70, iniciando com as UNATs, as universidades pensando na terceira idade, mas não dá para ser só extensão, como o Estatuto prevê, a gente tem que ter dentro do ensino, da pesquisa, dos processos administrativos da universidade, na questão da toda uma extensão junto com a cidade tem que ser remodelado, repensar aí nossa forma de ensinar, inclusive determinantes sociais de saúde, para incluir idadismo como algo que tem comprometido a conquista civilizatória do envelhecido. Numa escala individual, eu e você podemos transformar as nossas práticas, revisitar nossos conceitos, percebermos como idadistas, porque somos sim, todos, até 80% de uma população num país, com certeza é idadista, ela mesma, com ela mesma, autoidadista, e também contra outros, então cada vez mais essa consciência, e uma paciência conosco mesmo e com os outros, para esse processo de mudança, de uma educação que nos leve a acreditar que é possível construir esse caminho de dignidade, de respeito, ao mesmo tempo com muita consciência de um desmonte, de uma insustentabilidade cada vez maior no mundo, para garantir para muitos o direito da existência das condições objetivas da vida, para além de políticas assistencialistas, mas políticas estruturantes que garantam a condição do viver com dignidade. E fico à disposição. Esse é um tema que tem muito para falar e o tempo é curto, mas era um pouquinho disso para deixar aqui com vocês e a gente conversa em outras, em muita coisa mais. Leide, muito obrigada pela sua palestra e pela forma tranquila, né? Estava toda agitada e conforme você foi falando, a gente vai ficando tranquila, vai se envolvendo com o tema, vai fazendo bastante reflexão sobre as coisas que você colocou. Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui ouvindo você falar sobre esse tema. Eu vou agora passar a palavra para a Terezinha, para fazer as considerações e abrir se alguém tiver alguma pergunta. Obrigada, Darlene. Obrigada, professora Leides. Conforme a Darlene falou, né, a gente estava naquela agitação mesmo, e à medida que você foi falando, o que me veio? Me veio uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo uma reflexão, né? Eu acredito, professora, que você tenha nos julgado para dentro de nós mesmas, com todas essas palavras que você trouxe aí, né? E o que eu diria, assim, uma palavra que eu tenho para esse momento é desafio. Nós estamos perante um desafio, né? Você fez aí uma retrospectiva, iniciou sua fala falando do passo, né, do homem, e um passo gigante ao pisar na Lua, e esse passo gigante também, coincidentemente, no tempo, né, da conquista da longevidade, e aí isso eu acho que vai impactando assim na gente, né? Nós que praticamente nascemos aí nesse período da transição e vendo como que isso está acontecendo, né? E aí quando você traz também
a questão da declaração da década, né, do envelhecimento saudável, que você fala da primeira ação, de mudar a forma de agir, mudar a forma como pensamos, que isso está ligado, assim, é pessoal, é estrutural, né? Para encarar o envelhecimento, encarar as pessoas idosas, porque o tempo todo nós estamos envelhecendo e a gente não percebe isso, né? E traz todo esse estigma aí com a gente mesmo, no nosso cotidiano, nas nossas ações, às vezes nas nossas palavras, e aí não fica só com a gente, porque isso vai constituindo um cenário, conforme também você trouxe, das metas, né? Dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que essas metas estão ruins, estão mostrando para a gente que a gente está no retrocesso e que viver está ficando difícil, né? Se viver está ficando difícil, imagina envelhecer, né? Então, eu acho que à medida que você foi falando, você foi trazendo uns impactos, por mais que a gente tenha estudado, né? Por mais que a gente tenha lido, tenha buscado, tenha pesquisado, mas a hora que alguém para pontuar as questões, eu acho que é um impacto muito grande. E aí, eu fico pensando que falta uma empatia, eu diria tem empatia global, né? Quando eu falo empatia global, eu estou falando de governos, eu estou falando de sociedade, eu estou falando de instituições, eu estou falando de famílias, e estou falando de nós mesmos, né? De cada um de nós que está nesse momento aí vivendo ou sobrevivendo. Então, eu queria te agradecer muito. Esse momento também para nós foi desafiante, né? Para a gente conseguir efetivar essa live, trazer as pessoas que estavam no YouTube para cá, mas eu acho que foi, assim, por outro lado, extremamente gratificante te ouvir, e acho que a gente sai daqui diferente agora. Então, eu queria te agradecer muito. E queria também agradecer o professor Alisson, que deu essa ajuda para a gente, deu essa ideia de fazer essa transposição de todo mundo aqui para o Zoom, via as redes sociais aí, né? Fica aí o nosso agradecimento e agradecer a todos que estão aqui com a gente, que eu acho que, assim, lamentamos não ter oportunizado para as outras pessoas que estavam no YouTube, mas a gente está gravando, então, posteriormente, toda essa riqueza que você trouxe pode ser acessada. No nosso chat aqui não tem nenhuma pergunta, mas eu acho que pode ficar livre das pessoas que estão aqui, se quiserem trazer alguma pergunta, pode abrir seus microfones. Eu tenho uma, e aí eu já vou emendar na minha fala. Assim, pensando nesse cenário, né? E estou pensando também em estratégias perante esse cenário que têm sido veiculadas aí no combate ao idadismo. Mas, perante tudo que você falou, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando em recomeçar, né? As coisas estão sendo... As estratégias, as ferramentas, elas estão sendo consumidas muito rapidamente. As coisas têm mudado muito rápido. Então, eu estou partindo dessa perspectiva de recomeçar. Ou por onde, como recomeçar aí esse combate ao idadismo e favorecer essas pessoas que estão aqui hoje com a gente, né? Envelhecendo, os nossos idosos para a gente cuidar, porque você também trouxe a questão dessa ausência do Estado, né? Essa falta de solidariedade do Estado, um Estado solidário aí perto de nós, das famílias. Então é isso. Por onde recomeçar? Eu agradeço, Terezinha. Eu acho que a gente... Eu acredito que exista sempre aquela escala de uma jornada de autocompreensão nossa, enquanto pessoas,
nós lidamos como filhas ou como mães, e já estamos nessa função de educadoras desse amanhã que chegou hoje e que deve anunciar a dignidade do envelhecer como máxima daquilo que a gente fala e faz com essas pessoas próximas, dentro da nossa casa, e também nessa escala mais macro onde a gente atua, que são as nossas organizações, os espaços de convivência. Então, eu acredito que, como profissional da enfermagem, nós temos muito, muito mesmo, para nos percebermos assim, como potentes produtoras de cultura, porque é isso, são produção de cultura para mudança de valores societários que produzam essa percepção da velhice como conquista, como potência e como algo ainda não conhecido por nós em toda a sua potência. Então, a gente tem livros que ainda não descrevem, os nossos livros eles estão inadequados para a gente ensinar sobre basicamente tudo em relação a pessoas idosas, e eu conto aqui experiência com paciente, um cliente que eu atendi, home care, por 2 anos, na instituição que eu servia, fora aqui do Brasil. Ele tinha 98 anos e quando chegava na abordagem da questão da sexualidade, nas primeiras visitas ele dizia que eu mudava a voz. Ele falava assim: ah, você já está mudando a voz para me perguntar sobre essa área. E é claro que para mim era uma novidade eu perguntar sobre a sexualidade de alguém com 98 anos, e fazia parte desse levantamento global que a gente fazia sobre a pessoa idosa. E foi um aprendizado com esse cliente para eu ficar mais à vontade. E é isso, né, de trabalhar. E ele dizia: Rani, as coisas que eu faço hoje com a minha mão. E era ótimo, né, aprender sobre sexualidade com o meu cliente de 98 anos. E eu acho que é isso, a gente vai ter que estar aberto para aprender, para escutar, né, para poder decifrar que o nosso preparo profissional, nosso preparo acadêmico não é adequado, porque livros se tornaram já obsoletos, os nossos artigos estão começando a buscar e produzir essa mudança na educação, que deveria começar lá na infância para os nossos filhos, não começou para nós, mas a gente tem a plasticidade aí para aprender, sempre estamos descobrindo na neurociência, não tem limite, então eu diria começar pela nossa autoeducação e uma autocompreensão de que somos o tempo todo idadistas. Assim, eu faço um estudo com meus alunos, uma proposta de 3 dias de anotação, como um diário de bordo de existência, assim, observem ações em que vocês presenciaram atitudes, comentários idadistas, desde o filme, desde do jornalista, desde a mídia, desde o humor, que é sempre em cima da diferença transformada em grotesco humor, né, para qualquer diferença que seja, e durante a pandemia ficou muito evidente esse que não é humor, mas as tirinhas, né, revelaram os conceitos culturais que habitavam aqueles que produziam, né, uma série de idadismo contra a pessoa idosa, nos discursos mesmo, né, que surgiram logo no começo, de proteger o vulnerável, sendo que todos eram vulneráveis naquele momento. Então, eu diria assim que essa autocompreensão vai nos ajudar a perceber a inadequação da nossa formação, mas com grande potência de melhorarmos e aperfeiçoarmos, a inadequação da nossa pesquisa, da nossa extensão, da forma que se estamos inseridos numa universidade, mas estamos inseridos numa unidade básica de saúde, se estamos inseridos num hospital, num cenário de prática, a potência que é o que nós podemos fazer em relação a esse público idoso.
É claro que aí é uma escala menor, micro, e, ao mesmo tempo, identificarmos as lacunas nas políticas públicas, capacidade maior de cobrar junto nos coletivos da cidade, e para mim tem sido um privilégio assim, acompanhar um pouco da história dos coletivos de resistência, de defesa de direitos da pessoa idosa na cidade. Eu acho que é um caminho também, e a gente se inserir aí como partícipes nesses coletivos e uma série de outras coisas que a gente vai precisar, o Corém, os Coréns, o COFEM, a gente tem que avaliar, né, de que forma a gente está pautando de fato isso, sem se tornar só um nicho exclusivo da gerontologia, enquanto uma especialização ou um curso específico. Porque uma formação na ciência do envelhecimento, ela não pode estar cativa e refém de uma especialização ou de uma área de formação, ou mesmo de uma profissão como é a geriatria, por exemplo. Então, a gente vai ter que se repaginar e entender que formação para o envelhecer tem que estar presente na formação do enfermeiro, da enfermeira, daqui para frente, em qualquer prática que ele realizar. E depois é um investimento político. E aí, nessa, eu acho que a gente vai ter que se tornar cada vez mais capaz de analisar política, de entender e decifrar lacunas, de fazer a translation, a pesquisa translacional, que eles chamam, que é ir para a cidade e contar os resultados do que a gente está desenvolvendo e contar com essas pessoas idosas para nos ensinar a desenvolver as pesquisas, a decifrar as pesquisas, a entender os resultados delas e a trazer sugestões junto com elas. E assim vale o que a gente faz lá na UBS, no hospital, essa descoberta da potência do envelhecer. Para mim, a gente começar assim, a gente já começaria bem. Então, você me fez lembrar daquela história do beija-flor, né? Tinha um grande incêndio e aí ela trazendo uma gotinha de água para apagar o incêndio da floresta. E aí perguntaram para ela, beija-flor, você tá louca? Como que você vai apagar o incêndio com uma gotinha? Aí ela falou assim, eu comecei a fazer minha parte. Então, acho que é isso, né? O que você fala é a gente começar naquele contexto onde a gente está inserido e fazer esse movimento, né? E não esperar que o outro faça. Quem sabe a gente fazendo, a gente vai levantando essa onda. Muito obrigada. Bom, aqui no chat, professora, tem vários elogios, né? Professora Leides, parabéns pela excelente palestra, parabéns, parabéns, professora Leides, obrigado por compartilhar conosco o conhecimento desse tema tão completo e sensível. Excelente palestra. Então, muito obrigada e eu retorno a palavra para Darlene. Terezinha, boa noite. Isabel, Tá pode bom. falar. Obrigada. Bom, primeiro parabenizar a professora Leides pela excelente palestra. Trouxe muitas reflexões e, assim que acabou a sua fala, a minha pergunta ia ser a seguinte, ia ser, então a gente, enquanto profissional de saúde, né, eu sou professora, eu estou na docência, a gente pode começar, de repente, a trabalhar com a educação básica, ensino fundamental, né? Mas, depois da resposta que você estava dando para a Terezinha, assim, você complicou isso, por quê? Porque você fala assim que, às vezes, nós profissionais de saúde, de forma inconsciente, né, também somos idealistas. Então, nós temos que trabalhar mais também com nossa profissão, com os profissionais de saúde,
E aquilo, né? Então, assim, de trabalhar com as pessoas que estão perto de nós, começar por ali, e agora, assim, eu saio dessa palestra com essa reflexão, né? Onde que posso começar? Mas, assim, um trabalho de formiguinha, né? Eu já estava pensando em fazer um projeto de extensão para trabalhar na atenção básica. Eu falei, mas as pessoas que estão ao meu redor também, né? E eu também, porque você falou 85% de nós somos idadistas. Então, eu estou ali também, inconscientemente, né? Mas quando a gente tem essa reflexão, colocamos a pensarmos e realmente começar a trabalhar por nós mesmos. Então, professora, muito obrigada pela sua fala e por essa reflexão que você trouxe para todos nós. Isabel, e eu queria te encorajar em vista na educação fundamental também, viu? Eu sou apaixonada pelo programa Saúde na escola. Eu acho uma potência pouco descoberta. O Ministério da Educação, o Ministério da Saúde precisavam investir muito, inclusive inserir como diretriz dentro do PSE a questão de ensinar a envelhecer. Fiz uma fala recente na celebração dos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa lá no Senado, dizendo da importância que a gente tem em considerar a educação, e aí o PSE é um compromisso que deve ser tanto das unidades básicas de saúde, quanto dos serviços, das escolas e das universidades, porque nós temos muito, né, para ensinar. A gente tem desenvolvido, a gente vai lançar inclusive um envelheçário, que é um glossário do envelhecer desenhado por crianças, que foi um projeto que a gente fez de extensão, longevidade de A a Z com crianças, e foi incrível os resultados. Então, a gente tem coisa pequititinha para fazer, talvez numa escala de 1, 2 escolas, mas que de repente pode ficar aí um modelo. A gente tem questões para desenvolver junto com o coletivo, hoje, aqui no Distrito Federal, a partir de um simples trabalho de TCC com uma aluna de enfermagem. Nós desenvolvemos um jogo que chama Longevidade de A a Z, um Serious Games, é um jogo que hoje todas as unidades do SESC, do Distrito Federal, algumas instituições de longa permanência, algumas organizações não governamentais, já tem o jogo e a gente usa nos eventos comunitários, nas caminhadas, nas rodadas, nos grupos de geração de renda do território. Está todo mundo jogando naquela, né, dimensão ainda pequena, que poderia, a minha vontade era que o jogo tivesse para todo mundo, mas a ideia é um tabuleiro que favoreça um diálogo. Então, outras formas de a gente fazer palestra, mas a partir o jogo de tabuleiro é um jogo muito legal, ajuda a trazer, né? E é um jogo que trabalha tanto o idadismo quanto as violências contra pessoas idosas. Eu acho que a gente tem que achar outras formas. Como professora hoje, meu grupo de pesquisa terminou, defendeu o mestrado, o doutorado, publicou os artigos, mas a gente tem um trabalho com a sociedade. Então, produz cartilha que traduz o resultado de uma maneira de educação popular que possa dialogar com a comunidade aqueles resultados. Acho que vai ser com pessoas idosas, junto com elas. A gente tem desenvolvido bancas, pré-bancas, antes da banca de qualificação ou do mestrado e doutorado, eu tenho pré-banca com pessoas idosas. Eu não posso ainda fazê-las a banca oficial, porque eu não tenho como mudar o sistema CAPES, mas eu modifico a forma de fazer, porque para os meus alunos a pré-banca é tão importante quanto a banca. E essas pessoas idosas estão nos ajudando a pensar o objeto de pesquisa, a reformular, desenvolver o objeto, lá desde o instrumento. Então, assim, a gente mudar a forma como a gente faz para, de fato, inserir a pessoa idosa como protagonista nesse processo, aquele conceito que saiu lá do movimento de pessoas com deficiência, nada sem nós, sobre nós, precisa estar na nossa prática. E é todo dia eu descubro que eu falhei numa coisa. E aí nossa, deixa eu ver como que eu melhoro isso. E é um aprendizado. Claro que tem hora mais difícil, eu tenho que ouvir, eu tenho que modificar até uma metodologia, às vezes. Mas é muito legal aprender com pessoas idosas.
para mim está sendo uma descoberta. Ô, professora, muito obrigada pela compartilhar sua experiência. Agora me encorajou, porque assim, eu falei, nossa, é tanta coisa, né, que a gente, eu fiquei pensando nessa, por onde que nós podemos começar. Eu vou começar assim pela unidade clínica onde estou inserida no estágio, mas também nós temos outras opções. E entraria em contato com a senhora para poder saber mais sobre o tema. Um abraço. Muito bom. Leides, novamente, muito obrigada. Quero agradecer também a Terezinha, a Késia, presidente da BEM de Minas Gerais, a cada uma das pessoas que estão aqui participando, poderia nominar todas, né, mas corro o risco de não estar vendo algumas aqui, mas quero agradecer a presença de cada um de vocês, a paciência e a compreensão por esse problema que nós tivemos técnico mesmo, viu? E a você, Leides, muito obrigada. Uma palestra bastante agradável de assistir, que trouxe para a gente muitas reflexões. A hora que você falou, primeira coisa, mudar a forma como a gente deve pensar, sentir e agir. Então, isso só disso dá assim, um bom trabalho de reflexão para que a gente reveja, revisite, né, os nossos conceitos, as nossas atitudes, a forma como a gente tem se comportado. E aí eu acho que quando a mudança acontece na gente, a gente consegue ir mudando o que está ao nosso redor. Então, muito obrigada pela oportunidade. E boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Parabéns. Obrigada a você também, Darlene. Obrigada, Késia. Obrigada a todo o suporte. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Beijo, Alisson. Beijo, Leila. Até Obrigada. breve. Obrigado. Parabéns aí pela palestra. Excelente, excelente palestra.